Fala, protagonistas! Nessa aula a gente vai falar sobre os 3 Es da comunicação. Até aqui vocês já viram diversos frameworks, a estrutura da comunicação, do emissor ao receptor, da codificação, decodificação, mensagens, canais, feedback, dessa questão que é um exercício de influência mútua e que a gente também já viu quais são as principais barreiras na comunicação e como isso pode nos prejudicar ou gerar alguns entraves. E depois que a gente viu isso, e na aula passada a gente falou um pouquinho de que acho que talvez a premissa básica da comunicação é usar a verdade, ser genuíno na nossa forma de comunicar e também no nosso conteúdo do que quer que seja que a gente está comunicando. Mas quando a gente entende que a gente viu que a verdade, além de ter que estar comprometida com os fatos, ela tem que estar principalmente comprometida com o bem, a gente começa a ponderar mais em que momento a gente vai se comunicar, com quem que a gente deve se comunicar e, logicamente, de que forma a gente vai se comunicar, né? Então é mais ou menos levar em consideração aquela tríade que a gente falou. Mas esses 3 Es da comunicação são uma excelente maneira de conseguir fazer com que as pessoas se conectem mais com você e que elas interajam mais, que a nossa comunicação seja mais assertiva e mais agradável. Eu gosto muito de chamar também esses Es da comunicação de Es da didática, porque esses Es eles vão te levar para uma comunicação mais, como eu disse, didática. E a didática é interessante, porque quando a gente fala de didática, por mais que seja um conceito, muita gente interpreta de uma forma um pouco diferente, a didática que eu quero trazer é a arte de conseguir se comunicar, é a arte de conseguir transmitir o conhecimento, pode ser a arte de ensinar, porque uma informação nua e crua, ela pode estar ali solta, e às vezes ela é importante, mas as pessoas não conseguem captar a verdadeira importância, ou às vezes as pessoas nem conseguem interpretá-la, tamanho seja a complexidade ou a falta de engajamento na hora de receber aquela informação. Agora, quando eu uso a didática, fica muito mais fácil de conectar as pessoas comigo, consequentemente, trazer as pessoas para o meu ponto de vista e fazer com que, de fato, elas absorvam aquele conteúdo. E a gente já viu, mais do que absorver o conteúdo, é que os resultados dessa comunicação sejam positivos e coerentes com aquele meu objetivo inicial de comunicação. Mas vamos voltar aqui, então. Quais são os 3 Es, afinal de contas? Vou colocar aqui. A gente tem um E, tem o segundo E e o terceiro E. Eu vou colocar da seguinte forma. O primeiro E é o E de ensinar. O segundo E é o E de entreter. E o terceiro E é o E de emocionar. Vamos lá, pessoal, a gente viu ali atrás os principais objetivos de comunicação, que um deles inclusive era divertir, né? Informar, divertir, convencer, que às vezes pode se confundir com isso, porque pode ser o objetivo final da sua comunicação simplesmente entreter. Só que aqui eu estou falando do entreter como um recurso, ou seja, como uma ferramenta para que você tenha uma comunicação muito mais assertiva. Perfeito? Isso aqui pode ser utilizado no feedback, isso aqui pode ser utilizado quando você está fazendo interlocução, conversando com o cliente, com o paciente, com um amigo, com alguém que você precisa realmente passar o valor daquele seu ponto de vista. Percebem? Esses 3 pilares aqui, eu não vou chamar nem de pilares, mas esses 3 tópicos da didática, ou os 3 Es da comunicação, eles nos ajudam no sentido de recurso, de metodologia, ter uma comunicação mais fluida, ser interessante para outra pessoa. Eu sempre me pergunto isso, quando eu estou falando alguma coisa, eu estou me fazendo interessante? Ou por que simplesmente a outra pessoa deveria investir o tempo dela em ficar me ouvindo e me escutando se de alguma forma eu não consigo gerar valor na minha comunicação? Será que seria justo? E muitas vezes existem professores, existem palestrantes, existem pessoas que lecionam e que elas simplesmente falam e elas acreditam que a pessoa que está do outro lado, ou seja, o receptor, ele tem a obrigação de prestar atenção, de se manter engajado, de se manter em conexão, quando na verdade a responsabilidade principal tem que ser do emissor da mensagem, né? É claro, a gente precisa contar com a boa vontade também do receptor, não estou falando que a comunicação é uma coisa de mão única, tanto que a gente falou que é um exercício de influência mútua. Mas vamos voltar aqui.
O ensinar significa o quê? Vamos colocar, por exemplo, num contexto de vendas. Muitas vezes eu vejo pessoas num contexto de venda ou de atendimento em várias empresas, de vários mercados, seja no varejo, seja na área da saúde, seja num mercado mais corporativo, simplesmente sentando, se comunicando com um possível cliente, a título de passar informação, explicar tecnicamente um produto, uma solução, sem levar em consideração que você gera um mega valor quando você ensina algo para alguém. Porque independente de existir um fechamento de negócio, da pessoa consumir seu produto, seu serviço, ou virar cliente da sua empresa, à medida que você, enquanto pessoa que está representando uma empresa, ensina algo para alguém que pode ser o seu cliente, ele já sai de lá com uma tremenda percepção de valor. É interessante, porque a gente tem alguns casos que eu me lembro aqui, lá na Chili Beans, por exemplo. Tem lá, a gente já viu um treinamento de vendas, mas a gente tem o caso lá das lentes polarizadas. E tem gente que simplesmente a lente polarizada é melhor por isso, por aquilo. Agora, você já ensinou para essa pessoa qual é o método de produção dessa lente? Você já mostrou para ela a importância dela ter esse conhecimento agora na bagagem dela, seja para ela transmitir esse conhecimento para outras pessoas que ela conhece, ela saber o motivo pelo qual ela está consumindo aquele produto. Ela sente que ela aprendeu, que ela tem um conteúdo novo. Você vai falar de um material, por exemplo, eu sei que trabalham com acetato, com alumínio, como é que é a composição desse material? Eu me lembro uma vez assim, que eu estava sendo atendido por uma empresa, e nessa empresa eles trabalhavam com vários perfis de roupa e malhas diferentes. E foi muito interessante porque eu gostei de uma camiseta e ele foi me dar uma aula, uma verdadeira aula de porquê, ou seja, ele me ensinou por que talvez aquela camiseta não fosse a ideal para mim. E aí ele falou, Gabriel, essa camiseta é uma camiseta de poliéster. O poliéster, Gabriel, olha só, ele não partiu do pressuposto que eu tenho a obrigação de conhecer o que é o poliéster. Ele é uma composição sintética, ou seja, é um derivado do nylon. E, poxa, uma coisa sintética junto com o calor, com o suor do teu corpo, vai te gerar um certo incômodo. Então, fibras mais naturais, como o algodão, por exemplo, pode ser muito mais eficaz para você. Cara, nessa comunicação foi tão bacana que eu fiquei tão conectado. E é claro, assim, ele não estava ali na função de lecionar algo, mas ele me gerou valor me dando uma aula. Quais são as oportunidades de se comunicar com seus companheiros de equipe, com seus clientes, com seus líderes e ensinar algo para eles? Gere valor por meio do ensino. Ensine algo, é muito legal ensinar. Isso é didático, isso faz com que as pessoas se prendam mais. Perfeito? Vamos lá, outro dia eu vi pessoas discutindo sobre a reforma da Previdência. Por que elas, umas são a favor, outras são contra. E eu achei muito legal um cara que entrou na discussão com embasamento de simplesmente ensinar. Ele não tomou nenhum posicionamento, mas ele explicou, ele falou, gente, uma das coisas que a gente precisa aprender é que a nossa Previdência, ela tem uma conotação um pouco diferente da de outros países. Porque a nossa Previdência não é como se você fosse descontado todos os meses e ficasse uma continha no banco para você quando você fosse se aposentar. Nossa Previdência lá atrás não foi moldada assim. Nosso método esse seria talvez o modelo ideal, mas o nosso método de Previdência atual é assim, quem está trabalhando na ativa, ou seja, eu hoje, com força produtiva, estou pagando a Previdência de quem está aposentado agora, apostando de que no futuro vai ter alguém trabalhando quando eu tiver no meu período de aposentadoria, quando eu estiver descansando. E essa pessoa vai pagar a minha. O problema estrutural do nosso modelo de previdência atual é porque a base da pirâmide populacional vai mudar. Ou seja, no futuro teremos pessoas mais idosas do que pessoas jovens. Ou seja, mais gente aposentada do que gente produzindo. Isso quebra a previdência. Ou seja, olha como é que ele ensinou uma coisa super básica e não entrou no mérito de concordar ou não concordar. Ele só diagnosticou e ensinou uma coisa muito valorosa pra gente. Outro ponto, entreter. Será que quando a gente está numa palestra, ou quando a gente está numa reunião de negócios, ou quando a gente está, enfim, expondo o nosso ponto de vista, vendendo para um cliente, a gente precisa simplesmente ser formal? Será que não vale a pena ter esses momentos de comunicação direta, utilizando algo que entretenha as pessoas? Será que vale a pena a gente simplesmente encarar o trabalho, encarar nossas reuniões, encarar o nosso método de vida, onde a gente se comunica o tempo inteiro, sem levar um entretenimento em consideração? O entretenimento ele pode ser uma coisa incrível, tanto que hoje já se fala muito em gamificação. Vou até anotar aqui, ó.
Gamificação como estratégia para se comunicar com as pessoas e gerar engajamento. Então, ou seja, é a gente metrificar, transformar a nossa rotina de comunicação, a nossa rotina de trabalho em formas lúdicas. E aí eu consigo entreter as pessoas não sentem o tempo passar. Então olha que legal, a gente fez consultoria para uma clínica, para uma grande clínica aqui de Brasília, da área médica, e aí a gente diagnosticou um problema. E o problema foi que muitas vezes, porque os doutores dessa clínica davam muita atenção aos seus pacientes, faziam uma consulta um pouco mais elaborada, era comum acontecer de a recepção ficar cheia de pessoas esperando. Isso acabava que gerava uma comunicação, de certa forma, né? Porque lembra que a gente falou, a gente vai ver a questão da linguagem verbal e não verbal, mas à medida que você tem um horário, você está na recepção da minha clínica e fica um silêncio, ninguém te fala nada, você não tem um feedback, não sabe que horas vai ser chamado, isso é uma forma de comunicar, seja pelo silêncio. Então, o que eles perceberam? Gabriel, precisamos resolver esse problema, estamos com clientes às vezes insatisfeitos, que entram mais estressados porque estão esperando demais. Eu acho que a gente não está se comunicando da melhor maneira com eles. Olha que jeito criativo que a gente desenvolveu junto com essa empresa para conseguir facilitar isso. A gente começou a, de fato, gamificar a recepção dessa clínica. O que a gente fez? Começou a criar um cronograma mensal de algumas atividades que eles poderiam fazer na própria recepção da clínica para que eles fossem entretidos. E a clínica, de forma institucional, passasse uma comunicação diferente para eles, né? Então, vou dar um exemplo. A gente, num dos meses, decidiu que a gente ia pegar uma garrafa, sei lá, uma garrafa PET, uma garrafa de vinho, e nessa garrafa a gente ia colocar um monte de feijão, né? De grão de feijão. E a gente ia fazer um quiz, as pessoas iam ter direito a um palpite de quantos grãos de feijão tinham dentro daquela garrafa. E se elas acertassem, a pessoa que acertasse, a campanha ia durar 1, 2 meses, ao final do período, a gente obviamente sabia o resultado, a pessoa que acertasse ou chegasse mais próximo do número final ia ganhar uma cesta de vinhos e queijos e tudo mais. Olha que legal, ou seja, a pessoa está ali esperando, mas ela começa a projetar, ela está calculando, ela está estimando, ela está usando o tempo dela concentrada, entretida com uma atividade totalmente gamificada pela chance de ganhar algo. E no final eles pensaram, nossa, como vocês são inovadores, como vocês são diferentes, como vocês são criativos. Então, eles acabaram gerando uma excelente comunicação de uma coisa que inicialmente era um problema. Então, o entretenimento, mais uma vez, é uma excelente forma. Fazer uma coisa engraçada, começar com uma piada, enfim, é muito comum levar para o ambiente corporativo o stand-up comedy, dentre outras coisas. Então, o entretenimento eu vejo como uma coisa muito legal, inclusive em treinamentos e outras coisas. Com a Chili Beans mesmo, a gente ano passado foi para o Escape Room, o quê? Ser entretido e aprender ao mesmo tempo. E ter feedback, se comunicar ao final de uma forma mais divertida. Por último, emocionar. Gente, emocionar tá por último, mas não é menos importante. A gente falou um pouquinho no treinamento de vendas, a gente vai dar uma ênfase um pouquinho nesse treinamento também no futuro, sobre o storytelling, que é uma das maneiras de emocionar. Como eu posso gerar emoção nas outras pessoas? Olha só, dizem que quando alguém fala algo, a outra pessoa pode esquecer. Quando alguém faz algo pela outra pessoa, pode ser que ela se lembre em partes. Mas quando você faz outra pessoa se emocionar, ela jamais esquece da emoção que ela sentiu. Então, na nossa comunicação, a gente precisa explorar demais o quesito emoção. A gente precisa usar e abusar disso. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso num discurso apelando para os motivos mais nobres que a gente tem. A gente pode fazer isso mostrando exemplos da humanidade, de pessoas, de histórias que têm a ver com aquilo que você quer comunicar. A gente pode utilizar recursos do storytelling? Pode. A gente também pode mostrar vulnerabilidade. Já está provado que os líderes que mostram vulnerabilidade são líderes que conquistam mais engajamento em relação a líderes que não criam esse cenário de vulnerabilidade. E o que é vulnerabilidade? É você simplesmente se expor? Não. Mas é você mostrar que você é humano. É mostrar que dentro de uma jornada algo é importante, mas que você também pode fracassar, você pode errar. Que você também tem seus problemas pessoais e você está ali comprometido com aquele resultado. Então, pessoal, eu quero terminar a aula de hoje pedindo para vocês,
na comunicação de vocês, usem e abusem de ensinamento, entretenimento e emoção na hora que vocês forem se comunicar em qualquer contexto. E fica o desafio, que tal você utilizar um desses 3 pilares na sua comunicação essa semana e postar aqui no fórum de discussão uma experiência de como que foi utilizar um desses recursos aqui para ser mais didático e, consequentemente, conquistar mais atenção e engajamento na sua forma de comunicar. Bom, obrigado por ter ficado até aqui e a gente se vê nos próximos conteúdos.